Patrícia, quais exercícios que eu passo para o meu paciente que tem DTM? E para o meu paciente que tem bruxismo? E para o meu paciente que tem ronco e apneia associado? E para o meu paciente que tem má oclusão? Quais exercícios que eu vou passar para cada tipo de problema ou queixa principal que o paciente apresenta? A resposta é sempre a mesma. Tô gravando esse vídeo porque recebi recentemente, num vídeo que eu tô de jaleco cor-de-rosa, eu comentei sobre um determinado caso clínico e veio uma colega e perguntou: para esse caso, quais exercícios que você passou? Vamos lá. Se o paciente apresenta DTM, ronco, apneia, má oclusão, bruxismo e apertamento, a gente sabe que esse paciente tem uma disfunção respiratória e muscular ou as duas associadas. Ou, de repente, ele tem uma muito mais grave do que a outra, tá? Então, como que a gente vai saber o melhor exercício para aquele caso específico? Partindo do princípio e da primeira consulta, onde fizemos a avaliação miofuncional para saber diagnosticar e identificar as disfunções que ele tem, nós sabemos que ele tem em maior ou menor gravidade que tratar todas essas disfunções. É comum hoje em dia a gente, principalmente quem atende mais adulto, pegar pacientes que não têm disfunção respiratória, mas pelo período ou momentos de ansiedade ou depressão acabam hiperventilando. Então é um caso que a gente não vai se preocupar tanto com a correção ou a normalização da respiração, mas orientar em relação a isso. Mas não era o caso. O caso da pergunta e das perguntas que eu recebo em relação aos exercícios que devemos passar para cada queixa principal ou cada problema que o paciente apresenta, dentro desses que eu comentei, bruxismo, apertamento, ronco, apneia, más oclusões e DTM. Então, partindo do princípio que fizemos a avaliação miofuncional, identificamos as disfunções que ele tem, a gente vai precisar corrigir todas as disfunções. E dentro da aula de exercícios, a gente segue uma hierarquia de exercícios, uma sequência que precisa ser levada em consideração, começando pelos exercícios de respiração, depois de fortalecimento da musculatura, depois de coordenação no movimento da deglutição, a mastigação no meio, selamento labial e assim por diante. Então, a diferença, os exercícios são os mesmos, a diferença vai ser que os pacientes que não têm problemas respiratórios tão graves, eles vão passar pelos exercícios de respiração mais rápido. Muitas vezes a gente nem vai precisar corrigir ou apenas orientar ou conscientizar. Ok? Passou pelo exercício de respiração mais rápido ou menos rápido, os próximos são os exercícios de fortalecimento. Passou pelo fortalecimento, a gente entra com os exercícios de coordenação, deglutição, mastigação. Pode-se lançar mão de aparelhos que vão auxiliar nesse tratamento, como o TLJ, como o Lip Trainer, como outros tipos de aparelhos associados, e finalizar com o selamento labial. E dessa forma a gente consegue passar por todos os âmbitos que são necessários no paciente que tem disfunção. O paciente que está passando pelo tratamento miofuncional significa que ele tem hoje impresso na boca, no rosto e nas características craniofaciais, estruturais, ósseas e tudo que tem direito, consequências de disfunções respiratórias e musculares. A diferença é que em determinados pacientes a respiração foi mais grave, ou outros pacientes, algum hábito como mastigação unilateral ou hábito de roer unha, chupeta em crianças menores,
Dependendo da intensidade e frequência desse hábito ou dessa disfunção respiratória ou muscular, vai imprimir naquela boca, naquele rosto, naquele corpo, uma característica diferente. Porém, todos os pacientes devem e precisam e merecem tratar todas as disfunções sem pular nenhuma etapa. Então, respondendo a pergunta, qualquer pergunta, se você estiver pensando em me perguntar, eu vou mandar uma pergunta para Patrícia, no caso de DTM, quais exercícios eu vou fazer? Eu vou responder todos. No caso de criança com classe 3, todos vai passar. E a diferença está em sabermos o efeito daquele exercício, daquele determinado exercício na boca do paciente. Por exemplo, um paciente, criança com classe 3, eu foco muito no exercício de língua no céu da boca. O exercício de sugar e esticar, o exercício de estalos, o exercício de varrer. Então, a diferença está em você saber qual exercício vai ser melhor ou talvez a gente persista muito mais para aquele caso em especial, tá? O caso de ronco e apneia vai trabalhar muito, vai focar bastante nessa região aqui. Posicionamento de língua, elevação de língua, fortalecimento dela. Pacientes, é muito comum também o colega não dar tanta importância para o selamento labial. O selamento labial é de extrema importância, em primeiro lugar para a respiração, ele é trabalhado desde a respiração. Depois, ele é muito importante focar no selamento labial para o paciente manter o aparelho na boca durante a noite inteira, para ele criar o hábito de manter inicialmente vai ser um selamento labial ativo, mas depois passa a ser passivo. E com isso também ajuda na correção de maloclusão, de biprotrusão, de mordida aberta. O selamento labial é muito importante. Então, todas as etapas, a conscientização da respiração para um sono melhor, o selamento labial, fortalecimento de língua, a deglutição, a mastigação bilateral e finalizando de maneira mais rígida aí o lábio, o que sobrou ainda, se sobrar alguma coisa ainda para tratar no lábio. Então, a MyoBrace, ela disponibiliza de um protocolo de exercícios que vai ser reforçado de uma maneira muito especial nesse próximo curso com o Diego Reis, que vai dividir o palco comigo nesse próximo curso dos aspectos. Então, é muito importante que o dentista que começou a trabalhar com a miofuncional, que ele trabalhe com o protocolo, porque o protocolo que é a chave do sucesso para a gente ter bons resultados, para melhorar a qualidade de vida do paciente e ele não ficar dependente de uso de aparelho, de nenhum tipo de aparelho para o resto da vida. Tá bom? Então, esse era o recado que eu queria dar com esse vídeo a respeito de quais exercícios passar para cada paciente, para cada problema que esse paciente apresenta no consultório. Se ficar ainda alguma dúvida, pode me escrever. Tenho muitas ressalvas e também dicas e alguns aparelhos que ajudam bastante nessa fase que é tão importante quanto o uso do aparelho dentro da odontologia miofuncional. Então, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Se precisar, eu gravo mais um vídeo hoje. Acredito que eu vou gravar mais um. Se ficar mais alguma dúvida, pode escrever que eu respondo no particular ou num próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.